Há momentos na vida em que tudo parece pesado demais. Momentos em que você olha ao redor e percebe que algo precisa mudar. Não amanhã, não semana que vem, mas agora. É como se a alma estivesse gritando por transformação, por direção, por um sinal claro que dissesse: você não está sozinho. Há uma saída. Há um caminho. E é exatamente nesses momentos que o Salmo da Virada entra como uma chave espiritual, como um código divino que realinha a mente, o coração e a vida. Não é apenas um salmo para ler, é um salmo para viver. É um salmo que provoca mudança. É um salmo que ilumina onde antes havia confusão. É um salmo que protege onde antes havia medo. É um salmo que traz prosperidade onde antes havia escassez. E eu quero começar com uma pergunta que vai guiar esse vídeo inteiro, e que talvez seja exatamente a pergunta que você está precisando fazer hoje. O que realmente faz uma vida mudar? É esforço? É fé? É atitude? É conhecimento espiritual? Ou é a combinação invisível de todos esses elementos? Porque a verdade é simples e profunda. Toda virada começa dentro, antes de aparecer fora. Nada muda ao nosso redor enquanto a energia interna continua presa, bloqueada, cansada, sufocada. É por isso que tantas pessoas tentam, e ainda assim não veem resultados. Porque estão agindo no externo, mas o interno ainda está travado. E o Salmo da Virada, que revelaremos ao longo deste vídeo, foi escrito exatamente para esse momento da alma. Um momento em que você precisa que Deus te mostre um novo caminho. Um momento em que você precisa enxergar algo que ainda não consegue ver. Um momento em que a vida pede um salto, mas você ainda sente medo de dar o primeiro passo. E antes de continuar, eu preciso que você entenda algo fundamental, algo que pode muito bem ser o segredo para destravar tudo o que está parado na sua vida neste exato momento. A virada espiritual sempre acontece antes da virada física. Nada acontece por fora, enquanto Deus ainda está alinhando algo por dentro. Nada flui por fora, enquanto o coração ainda está carregado demais por dentro. Nada próspera por fora, enquanto a mente ainda está confusa por dentro. O salmista sabia disso. David sabia disso. Homens espirituais que mudaram destinos sabiam disso. Napoleão Hill, mesmo em seus estudos sobre prosperidade, sabia disso, porque ele dizia: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas antes de acreditar, ela precisa ser limpada. Antes de realizar, ela precisa ser fortalecida. Antes de prosperar, ela precisa ser alinhada espiritualmente. E o Salmo da Virada faz exatamente isso. Mas antes de revelar qual é ele, precisamos entender o que transforma um salmo comum em um salmo de virada. A virada começa quando você percebe que não dá mais para continuar igual. Você já sentiu aquele momento em que a vida te coloca contra a parede? Quando você percebe que seguir do mesmo jeito vai te levar para o mesmo lugar? Quando você entende que, se nada mudar agora, você vai perder algo precioso? Foi assim que muitos homens e mulheres na Bíblia experimentaram suas viradas. E talvez você esteja exatamente nesse ponto, precisando que algo aconteça, precisando que uma porta se abra, precisando que Deus te mostre uma saída, uma direção, um norte. Esse é o solo perfeito onde a virada espiritual nasce. Porque é no chega da alma que Deus encontra espaço para agir. É no limite humano que o ilimitado se manifesta. É quando você não vê saída, que ele revela a saída. E esse vídeo foi feito especialmente para esse momento da sua vida. Um salmo que muda o ambiente interno. Existem salmos de proteção. Existem salmos de cura. Existem salmos de prosperidade. Mas existe um salmo especial. Um salmo que realinha a alma, purifica os pensamentos, devolve a clareza, abre caminhos invisíveis e traz a sensação de que você não está caminhando sozinho. Um salmo que traz uma força espiritual capaz de virar uma situação que parecia perdida. Esse é o Salmo da Virada. E ele não é apenas um texto antigo, ele é um portal. Um código espiritual que toca dimensões que a lógica humana não alcança. Um salmo que ativa proteção, direção e prosperidade ao mesmo tempo. E talvez você já o tenha lido antes. Mas não da forma que vamos explorar hoje. Porque hoje você vai entender que esse salmo tem 3 efeitos. Ele limpa a energia interna. Os pensamentos pesados, a ansiedade, o medo, a confusão, tudo começa a se dissipar. Ele ativa a proteção espiritual. Repele o mal, desfaz ataques ocultos, destranca áreas espiritualmente travadas. Ele cria uma atmosfera de prosperidade.
Porque quando a mente se eleva, a vida se eleva. Quando o coração encontra direção, as portas se abrem. Quando a alma encontra paz, a prosperidade flui. E talvez você esteja pensando: mas por que isso funciona? Como um salmo pode transformar tanta coisa? E é aqui que entra o ponto mais importante desta mensagem. A palavra que desbloqueia a energia da virada. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Isso significa que ela não é um texto morto. Ela é um campo espiritual que age no ambiente emocional, mental e físico. Quando você lê o Salmo da Virada com entendimento, quando você coloca sua intenção nele, quando você silencia o coração o suficiente para que Deus fale, algo dentro de você se organiza. Algo dentro de você se fortalece. Algo dentro de você se levanta de um jeito novo. E talvez seja exatamente isso que você precisa hoje. Não apenas ouvir um texto, mas ser tocado por uma força que te levanta por dentro. Porque a verdadeira virada não é quando as coisas externas mudam. A verdadeira virada é quando você muda. E então tudo ao redor muda também. Uma pergunta que define o seu destino. E eu quero que você reflita profundamente nisso agora. Você está pronto para uma virada real? Ou ainda está tentando carregar sozinho um peso que já não é seu? Porque a vida fica mais leve quando você entende que nem tudo é força, nem tudo é luta, nem tudo é esforço. Há momentos em que Deus só espera que você abra o coração para Ele reorganizar o caminho. E esse é exatamente o propósito do Salmo da Virada. Ele não é um texto para decorar. Ele é uma chave para destrancar o que está oculto. Ele é um mapa para reorganizar a alma. Ele é um código espiritual capaz de iluminar o que estava escuro. E hoje, você vai atravessar por esse código. Mas antes, eu quero que você respire fundo. Porque o que vem a seguir vai começar a conduzir você para dentro desse campo espiritual. O momento mais importante deste primeiro bloco é simples, mas profundo. A virada começa quando você aceita que Deus quer te conduzir a um lugar novo. E talvez essa frase seja exatamente o que seu coração precisava ouvir. Talvez você esteja tentando resolver tudo sozinho. Talvez você esteja exausto de carregar batalhas que ninguém vê. Mas a verdade é que você não precisa caminhar assim. A partir do momento em que o Salmo da Virada entra na sua vida, tudo começa a ganhar uma nova direção, uma nova luz, uma nova força. É isso que estamos prestes a ativar. Se já mexeu com você, se você sentiu que essa mensagem falou diretamente ao seu coração, então não saia daqui. Agora vai aprofundar ainda mais a revelação do Salmo da Virada e como ele pode transformar completamente a sua vida. Quando o Salmo começa a trabalhar dentro de você, o invisível começa a se mover. Há momentos na vida em que você não precisa apenas de força. Você não precisa apenas de coragem. Você não precisa apenas de fé. Você precisa de direção. Porque existe uma dor que corrói mais do que a tristeza. Existe uma angústia que pesa mais do que o medo. E existe um silêncio que machuca mais do que qualquer grito. A sensação de estar perdido. E talvez seja exatamente aí que você está agora. Talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando: eu não sei que caminho seguir. Eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Eu não sei o que fazer para sair dessa situação. E é justamente nesse ponto, no ponto onde a confusão domina, onde as respostas somem, onde o chão parece faltar, que o Salmo da Virada se torna mais poderoso. Porque este salmo não é apenas uma oração. Ele é um mapa espiritual. Ele é um código de clareza. Ele é uma chave que reorganiza o seu mundo interno para que o seu mundo externo volte a se alinhar. E eu quero te mostrar agora como ele faz isso. O Salmo da Virada destrava sua visão espiritual. Quando você lê este salmo com sinceridade, algo acontece dentro de você. De repente, um peso começa a se dissolver. Aquela névoa mental que te fazia duvidar de tudo começa a desaparecer. Aquela confusão que bagunçava seus pensamentos começa a se acalmar. É como se Deus colocasse a mão sobre sua mente e dissesse: filho, filha, veja. Veja o que você não estava vendo. Veja o sentido que não percebia. Veja a saída que sempre esteve ali, mas que o desespero escondeu. O Salmo da Virada tem esse efeito porque ele é uma oração de reposicionamento. Ele te tira do caos mental e te reposiciona na direção certa. E quando a mente se alinha,
Quando o interior encontra ordem. Quando o coração volta a respirar. A vida começa a andar. 2. O Salmo da Virada ativa a proteção divina ao seu redor. Existem guerras que você vê. E existem guerras que você nunca verá. Existem ataques que te assustam. E existem ataques que você nem percebeu que foram desviados. A vida é assim. E talvez você esteja enfrentando batalhas que ninguém imagina. Talvez você esteja lutando em silêncio. Talvez você esteja carregando dores que você mesmo não sabe explicar. O Salmo da Virada é poderoso porque ele não age apenas no seu mundo interior. Ele eleva sua frequência espiritual, fortalece seu campo, protege sua caminhada. É como se Deus te envolvesse em uma fortaleza invisível. As palavras desse salmo não são apenas poesia. Elas são armas espirituais. Elas são escudo contra o desânimo, contra a inveja, contra a ansiedade, contra todo ataque emocional ou espiritual. E quando você declara essas palavras com fé, um recado é enviado aos céus e ao mundo espiritual. Aqui, não. Contra mim, não. Contra minha casa, não. Contra meu propósito, não. Porque onde existe luz, a escuridão não permanece. 3. O Salmo da Virada desperta a prosperidade que já existe dentro de você. A maioria das pessoas acredita que prosperidade é apenas uma questão financeira. Mas prosperidade é muito maior que isso. Prosperidade é clareza. Prosperidade é paz. Prosperidade é direção. Prosperidade é saber que você está exatamente no lugar certo para que Deus faça a obra certa. E o Salmo da Virada tem o poder de despertar essa prosperidade de dentro para fora. Porque quando você lê e medita nele, sua mente começa a perceber oportunidades onde antes só via problemas. Seu coração começa a se abrir para o novo. Sua fé começa a criar espaço para milagres. Sua energia começa a atrair pessoas certas, portas certas, caminhos certos. Prosperidade não chega de fora. Ela nasce dentro. E o Salmo da Virada acende essa chama. 4. O Salmo da Virada reorganiza sua vida emocional. Não existe prosperidade verdadeira onde o coração está quebrado. E Deus sabe disso. Por isso, quando você se conecta a esse salmo, ele começa a mexer em lugares que você tentou esquecer. Ele começa a tocar feridas que você tentou esconder. Ele começa a reconstruir partes suas que você achava que estavam perdidas para sempre. Esse salmo não apenas vira a sua vida. Ele vira a página da dor. Porque só existe virada quando existe cura. Só existe avanço quando existe libertação. Só existe novo capítulo quando você solta o velho capítulo que estava te puxando para trás. E talvez esse seja o motivo pelo qual você chegou até aqui. Talvez Deus esteja te preparando para algo maior. Talvez esse salmo seja o sinal que você pediu, mesmo sem perceber. 5. O Salmo da Virada te devolve a esperança. A esperança é uma força misteriosa. Ela não muda o fato. Ela muda você. E quando você muda, o fato muda junto. O Salmo da Virada reacende essa esperança que você deixou cair pelo caminho. Ele te ajuda a acreditar novamente, a sonhar novamente, a confiar novamente. E quando a esperança volta, a vida volta a ter cor. A alma volta a respirar. O futuro volta a se abrir. Se há uma coisa que o Salmo da Virada faz, é te lembrar que você não está sozinho. Mesmo na dor. Mesmo na dúvida. Mesmo no silêncio. Deus está conduzindo tudo. E esse salmo é a prova disso. Ele é o sinal, o mapa, o código, a direção. E você está apenas no começo. Se essa mensagem está tocando você, se esse conteúdo está falando com sua alma, eu te convido a continuar comigo aqui no canal. Inscreva-se agora, porque iremos nos aprofundar ainda mais esse mistério do Salmo da Virada que transforma vidas. Há momentos em que você lê um salmo. E há momentos em que o salmo lê você. E talvez seja isso que está acontecendo neste exato instante. O Salmo da Virada não fala apenas de proteção. Não fala apenas de prosperidade. Não fala apenas de vitória. Ele fala de processo. Porque antes da virada externa acontecer, a virada interna precisa ser construída. E esse é o ponto onde muitos desistem. Porque antes da luz brilhar, a escuridão aperta. Antes da porta abrir, o silêncio fica mais profundo. Antes da resposta chegar, a espera fica mais difícil. Mas existe um princípio espiritual que o Salmo da Virada revela.
A prova é o prenúncio da mudança. E agora você vai entender isso como nunca entendeu antes. O período antes da virada é sempre o mais tenso. Não é coincidência que você esteja passando exatamente pelo que está passando. Toda pessoa que vive uma virada espiritual passa por 3 fases. 1. A fase da pressão. 2. A fase da purificação. 3. A fase da preparação. E talvez você esteja em uma delas agora. Essa pressão que você sente. Esse peso que parece vir de todos os lados. Essa exaustão emocional que ninguém compreende. Isso não é castigo. Isso não é azar. Isso não é abandono. Isso é processo de construção. Deus está tirando o que precisa sair, para colocar o que precisa entrar. E o Salmo da Virada começa justamente assim, te revelando que, por trás da dor, existe direção. Por trás da luta, existe propósito. Por trás do silêncio, existe resposta. O Salmo da Virada revela que Deus trabalha enquanto você descansa. Você já percebeu que existem batalhas que você venceu sem lutar? Situações que se resolveram sem explicação? Pessoas que saíram da sua vida sem você precisar empurrar? Portas que se fecharam e, mais tarde, você entendeu que foi livramento? Isso não é coincidência. Isso é Deus fazendo no invisível aquilo que seus olhos ainda não viram. O Salmo da Virada é um lembrete disso. Enquanto você ora, Deus age. Enquanto você descansa, Deus trabalha. Enquanto você confia, Deus organiza. Quando você recita esse salmo com fé, você está declarando: eu entrego, e Deus resolve. E essa entrega ativa o campo espiritual da intervenção divina. Você para de tentar controlar tudo. Você para de carregar o peso sozinho. Você para de lutar batalhas que não são suas. E, quando isso acontece, algo muda. A energia muda. O ambiente muda. Seu espírito muda. Porque quando você tira as mãos, Deus coloca as dele. O Salmo da Virada te coloca na rota da prosperidade divina. Prosperidade não é apenas dinheiro. Prosperidade é direção, é paz, é clareza, é fluxo. E o Salmo da Virada ativa exatamente esse fluxo. Porque ele alinha sua frequência espiritual ao propósito que Deus tem para você. Quando você lê esse salmo com profundidade, seus pensamentos começam a se organizar. Sua intuição fica mais forte. Suas decisões ficam mais claras. Suas emoções ficam mais estáveis. Sua energia começa a atrair o que é certo. E quando uma pessoa está alinhada espiritualmente, ela naturalmente encontra oportunidades. Atrai pessoas certas. Rompe ciclos antes repetitivos. Enxerga caminhos antes invisíveis. Recebe ideias que mudam destinos. Isso porque prosperidade verdadeira começa no invisível. A mente próspera antes da conta bancária prosperar. A alma próspera antes da vida prosperar. Esse salmo te devolve o estado interior que Deus deseja que você viva. E quando o interior muda, o exterior segue. O Salmo da Virada corta laços espirituais que te prendiam. Existem pesos que você não entende. E existem prisões espirituais que você não percebe. E muitas vezes você pensa que está preso a pessoas. Mas na verdade está preso a memórias. Preso a culpas. Preso a traumas. Preso a repetições emocionais. Preso a palavras que te feriram. Preso a medos que te dominaram. O Salmo da Virada quebra isso. Ele atua como espada espiritual. Corta o que não serve. Rompe o que te atrasava. Desfaz o que te condicionava. Liberta o que te acorrentava. Porque Deus não quer que você viva carregando o que já deveria ter deixado para trás. O próximo nível exige mãos vazias. E talvez por isso Deus tenha permitido certas perdas. Certas mudanças. Certos afastamentos. Foram dores. Foram. Mas também foram libertações. E esse salmo te prepara para receber algo maior. Algo que só cabe em quem está livre. O Salmo da Virada abre portas que estavam trancadas. Existe um código espiritual muito poderoso nesse salmo. Onde o homem diz não tem saída, Deus diz eu abro caminho. E você pode estar exatamente nesse ponto. Talvez esteja olhando para um emprego que não muda. Um relacionamento que não avança. Um ciclo financeiro que não rompe. Uma situação familiar que não se resolve. Uma porta que você já cansou de bater. Mas Deus não depende de portas humanas.
para realizar promessas divinas. E quando você começa a meditar nesse salmo, quando as palavras entram na sua alma, quando você declara com fé, uma porta espiritual se abre. Um movimento invisível começa. O que estava parado começa a fluir. E o que parecia impossível se transforma em testemunho. O salmo da virada te prepara para aquilo que você pediu. Às vezes, você pensa que Deus está atrasando. Mas, na verdade, Ele está te preparando. Porque existem bênçãos que você pediu. E que Deus quer te entregar. Mas que você ainda não estava pronto para segurar. Pedir prosperidade é fácil. Estar preparado para a prosperidade é outra história. Pedir mudança é fácil. Estar pronto para viver a mudança exige processo. O salmo da virada te amadurece espiritualmente. Ele fortalece o que estava fraco. Ele cura o que estava ferido. Ele organiza o que estava confuso. E quando você está pronto internamente, a bênção flui externamente. O salmo da virada não é apenas uma passagem bíblica. Ele é um convite, um lembrete, um chamado. Ele te convida a crescer. Te lembra do seu valor. Te chama para o seu novo tempo. E se você está ouvindo isso agora, não é coincidência. É propósito. Deus está preparando sua virada. E você está prestes a entrar no capítulo mais forte da sua história. Se você sente que Deus está falando com você através dessa mensagem, inscreva-se no canal agora para continuar recebendo palavras que fortalecem, elevam e transformam sua vida. Chegamos ao momento mais profundo desta jornada. O ponto onde tudo se conecta. O instante em que você entende, de verdade, porque o Salmo da Virada não é apenas um texto bonito da Bíblia, mas um código espiritual, um portão de mudança, um acelerador de propósito. Neste parte final, você vai compreender como esse salmo atua sobre sua vida diária, como ele abre caminhos que antes estavam bloqueados, como ele te fortalece por dentro e como ele se torna o eixo da sua virada pessoal. Respire fundo. Se prepare. Porque agora, você vai enxergar a revelação completa. O Salmo da Virada é um portal de recomeço. Quando alguém lê o Salmo 121 sem entendimento, recebe apenas consolo. Mas quando alguém lê com compreensão espiritual, recebe transformação. Isso acontece porque cada frase do Salmo é uma chave. Cada palavra abre algo. Cada verso desbloqueia algo. Cada declaração ativa algo. Este salmo foi escrito para momentos de transição. Para dias em que a alma está cansada. Para noites em que a mente pesa. Para fases em que o medo quer dominar. Para situações em que você não sabe qual passo dar. É um salmo de movimento. Um salmo de mudança. Um salmo de jornada. E não existe virada sem jornada. A pergunta é: você está pronto para atravessar esse portal? Pronto para assumir a nova versão de você? Pronto para ativar a clareza, a proteção e a prosperidade que esse salmo carrega? Porque agora você vai ver como isso funciona na prática. Clareza, quando o salmo ilumina sua visão. O primeiro efeito do salmo da virada é clareza espiritual. Não é apenas entender intelectualmente. É enxergar o que antes era invisível. É como se Deus acendesse uma lanterna dentro de você. Coisas que você não entendia começam a fazer sentido. Caminhos que estavam confusos começam a se alinhar. Decisões que eram impossíveis começam a ficar óbvias. Situações que pareciam sem saída começam a se abrir. A clareza é o primeiro milagre da virada. Porque ninguém muda enquanto está confuso. Ninguém avança enquanto está paralisado. Ninguém próspera enquanto não enxerga o próximo passo. E o Salmo 121 faz isso. Ele tira você da escuridão mental e te coloca no lugar da lucidez. Ele cura sua visão. Ele reorganiza seu foco. Ele alinha sua perspectiva. É por isso que tantas pessoas dizem: depois que comecei a orar este salmo, parece que tudo ficou mais claro. Não é coincidência. É ativação espiritual. Proteção, o escudo que você não via. O segundo efeito é a proteção. Mas aqui existe uma revelação importante. Proteção não significa ausência de batalha. Proteção significa vitória garantida. O Salmo da Virada te envolve em 3 camadas: proteção emocional, proteção espiritual, proteção de destino. Vamos entender. Proteção emocional é quando Deus impede que sua mente desmorone.
É quando ele sustenta sua consciência enquanto o mundo pesa. É quando ele impede que pensamentos destrutivos te dominem. Proteção espiritual. É quando ele te cobre de ataques invisíveis. É quando energias ruins não conseguem entrar. É quando inveja, mentira, injustiça e opressão não prosperam contra você. Proteção de destino. É quando Deus protege sua caminhada. Ele fecha portas que destruiriam você. E abre portas que fortalecem você. Ele te impede de seguir caminhos errados. E te guia para lugares que vão te elevar. Essa proteção não falha. Porque o Salmo declara: Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Isso cobre tudo: passado, presente, futuro, decisões, portas, transições, recomeços. Nada acontece sem o conhecimento de Deus. Ele está te guardando desde antes do que você imagina. Prosperidade, o fruto da proteção mais clareza. Aqui está a parte que poucos explicam. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é frutificação. É quando tudo o que você toca começa a dar certo. É quando portas se abrem naturalmente. É quando sua mente criativa se expande. É quando você toma decisões alinhadas. É quando sua vida começa a entrar em ordem. Prosperidade é o resultado de clareza mais proteção mais direção divina. E o Salmo da Virada ativa exatamente isso. Ele ilumina. Ele cobre. Ele direciona. E quando esses três elementos se unem, a prosperidade se torna consequência. Você se torna mais produtivo. Se torna mais assertivo. Se torna mais consciente. Se torna mais equilibrado. E isso muda tudo ao seu redor. E aqui está a grande verdade. Quem ora o Salmo 121 com entendimento não apenas sobrevive. Ele prospera. Os três pilares da virada. A chave final. Para fechar este bloco, aqui estão os três pilares que fazem o Salmo 121 ser chamado de o Salmo da Virada. 1. Ele muda seu olhar. Te tira do medo e te leva para o alto. Te tira da dúvida e te leva para a fé. Te tira da confusão e te leva para a clareza. 2. Ele fortalece seus passos. Te impede de cair. Te impede de desmoronar. Te impede de desistir no meio do caminho. 3. Ele acompanha a sua jornada inteira. Na entrada. Na saída. No início. No fim. No antes. No depois. É um salmo que cobre todos os lados da sua vida. É uma proteção viva. Um escudo eterno. Um portal de recomeço. Um marco de transformação. Agora entenda, a virada não está lá fora, está dentro de você. Esse é o maior ensinamento deste salmo. A virada acontece quando você escolhe olhar para cima. Quando você decide confiar. Quando você declara sua fé. Quando você se apoia na certeza do cuidado divino. Quando você entrega o controle e recebe direção. Você está a um passo de viver sua virada. Um passo de sentir o alívio chegando. Um passo de ver as portas começando a se abrir. Um passo de perceber que Deus sempre esteve com você. E agora, você sabe ativar isso. O Salmo 121 não é apenas um texto. É um mapa. É um código. É um campo espiritual. É um portal de restauração. É um divisor de águas. É uma promessa eterna. E toda vez que você lê, ora ou declara esse salmo, o céu se movimenta ao seu favor. Tudo ao seu redor muda. Tudo dentro de você se realinha. E você se torna capaz de caminhar com segurança, propósito e clareza. O Salmo da Virada não apenas protege. Ele transforma. Ele acelera. Ele abre. Ele renova. Ele impulsiona. E hoje, você foi ativado. Se essa mensagem tocou sua vida, então compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa virada. Deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Porque aqui, todos os dias, você vai encontrar mensagens que fortalecem sua alma, elevam seu espírito e te colocam no caminho da transformação. E lembre-se, a virada não acontece quando tudo muda por fora. Ela acontece quando você muda por dentro. E a partir de hoje, você não caminha sozinho. Deus guarda a sua entrada, a sua saída e todo o seu caminho. Desde agora e para sempre.